Com certeza, e agora vamos a mais uma entrevista. E agora o Jornal da Rede Alesp conversa com Alberto Leonardo da Rosa, aquele diretor jurídico do Sencoab, e nos fala sobre o projeto de lei 529 de 2020, que pretende extinguir a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, também entre outras autarquias, né? E os impactos na CDHU. Bom dia, Alberto Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos aí. Alberto, para começar, você poderia falar um pouquinho aí da história e da infraestrutura da CDHU, essa importante instituição aqui do estado de São Paulo? Bom, a história da CDHU é longa, né? Ela nasceu, né, em 1949 sob o governo assim, Adhemar de Barros, né? Então, a lei número 483, né, do Adhemar de Barros, de 1949, que criou a CDHU. Só que ela nasceu com o nome de SECAP, foi mudando o nome, né, assim como CDH, né? E aí o último nome que ela tem agora é de CDHU, né? Mas ela tem uma história assim de mais de 70 anos, já construiu mais de 550 mil unidades, né? Hoje, né, tem ativos aí cerca de 313 mil unidades, né? Trabalha no estado de São Paulo todo, né? Nós atingimos aí uma população assim, um número de municípios, né, que nós atendemos, são cerca de 99% dos municípios do estado de São Paulo, né? Alguns municípios do estado de São Paulo, cerca de 30% das unidades, né, habitacionais que existem dentro do município foram construídas pela CDHU. Você vê assim, a importância da CDHU para o desenvolvimento, né, do estado de São Paulo como um todo, né? E aí a CDHU não é somente uma empresa que cria habitação, ela desenvolve, né, assim, a urbanização e desenvolvimento do estado de São Paulo. A história do estado de São Paulo está vinculada justamente assim à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e todos os seus programas, né? Programas de moradia, programas quilombolas, programas de assentamento, programas de regularização fundiária, né? E hoje existe uma perspectiva, né, um levantamento feito pela FGV, que dentro do estado de São Paulo tem cerca de 1.800.000 famílias precisando de unidades habitacionais, né, que estão dentro, né, do rol, né, das pessoas que serão atendidas assim, ao longo, né, do tempo pela CDHU. Então é uma grande demanda que nós temos, né, e é uma companhia vital, né, para poder assim, continuar com as políticas, né, de moradia, né, moradia social, né, dentro do estado de São Paulo, né? Então não se justifica um projeto de extinção, né, nesse momento onde existe 1.800.000 pessoas precisando do serviço da CDHU. Né? Doutor Alberto, bom dia. Quem fala agora é Lília. Bom dia. Qual é o quadro de funcionários hoje da CDHU? O quadro completo da CDHU, o quadro aprovado, são 1.600 funcionários, né? Só que como nós não temos um concurso, né? Desde 2002 nós não temos concurso, hoje esse quadro já é um quadro reduzido, né? De 550 empregados, tá? De 550 concursados ali. E a gente agora, lógico, né? Hoje o senhor está dando a entrevista para falar um pouquinho sobre esse projeto 529 de 2020 do governador, que propõe a extinção da CDHU. Como é que a CDHU, os funcionários e vocês estão se defendendo ou estão indo atrás, estão atrás de algum deputado para ir de linha de frente para estar, assim, contestando esse projeto em relação à extinção da CDHU? Olha, a primeira questão, assim, a nossa defesa é uma defesa técnica, né? Nós estamos tentando, né, levar para os deputados, né, a informação assim, da necessidade da CDHU, né, para a sociedade paulista. Então, nós estamos levando assim, todos os dados técnicos, né, para poder justamente justificar, né, que a empresa é uma empresa superavitária, né? Então, dentro de um projeto de lei que tem como escopo equilíbrio financeiro, né, tirar uma empresa que é superavitária, né, explicando assim para os nossos ouvintes aí, no caso, assim, uma empresa superavitária é aquela empresa assim que, além, né, de poder, né, assim, com os recursos que recebe da própria carteira, né, ela poder manter o seu custeio, né, ela ainda sobra recursos para reinvestir nas suas atividades. Então, nós temos uma sobra de caixa, né, dos recursos próprios, porque nós temos uma carteira de 313 mil, né, 313 mil unidades,
Então, nós temos um orçamento, né, um orçamento próprio de 790 milhões de reais em média por ano. Isso, né, dá uma sobra assim, para poder fazer reinvestimento, né, de cerca de 63% de todo o nosso orçamento é feito com a nossa própria carteira. Outros valores que nós recebemos de investimento, né, é do Banco Mundial, que isso não onera em nada, né, assim, os cofres públicos, e uma pequena parcela, né, que cada ano está diminuindo, infelizmente, é provinda assim de impostos aí do ICMS, que nós temos, que é destinado 1% do imposto. Isso é um valor fixo, né? De 1% do imposto do ICMS é destinado para os programas, para os serviços de moradia, de habitação. Então a nossa defesa está sendo nessa questão assim, de uma defesa técnica, e procurando todos os deputados para levar justamente esse conhecimento. Alberto, me corrija se eu estiver errado. Então, você disse que o orçamento anual da CDHU é de 790 milhões de reais, que vocês têm aí 313 mil unidades e que o investimento que vocês fazem anual é 63% do orçamento de vocês, é isso? Isso, do orçamento total, né? Nós recebemos recursos externos aí, como do Banco Mundial, né, recursos federais, né, que não são assim, que não fazem parte assim dos impostos estaduais. Agora, então, né, nós somos autossuficientes nessa questão. Agora, Alberto, eu fico juntando aqui os fatores, né? Você mostra para a gente aqui, através de números, que a empresa é superavitária. A empresa atende uma camada da população paulista que é uma camada que mais necessita, né, de moradia, uma camada que tem uma necessidade maior de moradia do que outras camadas sociais. A empresa tem aqui 71 anos de história, ou seja, é uma empresa que é difícil até você defender a extinção de uma empresa como essa. Houve algum tipo de conversa do governo de São Paulo com vocês, ou vocês acabaram sabendo da possibilidade de extinção da CDHU pela imprensa, assim como a população em geral? Não houve nenhum tipo de conversa, né, com os empregados da CDHU, né, e nem com a sociedade, porque existe assim, uma grande quantidade assim, de atores, né, atores sociais, né, como as comunidades, os movimentos de moradias, né, assim, a sociedade não foi consultada sobre a questão da extinção da CDHU. Só para você ter uma ideia, assim, os dados assim, do IBGE, cerca de 31% da população, né, do estado de São Paulo, né, são trabalhadores informais que dependem justamente, que estão abrangidos assim, pelos programas habitacionais. Essas pessoas não foram ouvidas, né, pelo governo estadual. Não foram pelo executivo, né, quando ele enviou esse projeto de lei. Então, né, todos os movimentos de moradia, graças a Deus, né, os movimentos de moradia estão ao nosso lado, porque sabe do papel fundamental que a CDHU tem, né, nos projetos habitacionais, de moradia popular, né, nos projetos de cortiço, de urbanização, né, de desadensamento, né. Então, todos assim, esses movimentos estão do nosso lado porque sabem exatamente o papel fundamental que a CDHU tem, né, para poder, né, minimizar o impacto, né, dessa distorção tão grande social que existe, né? Porque moradia não é somente um teto, né? Moradia é da cidadania e da dignidade para essas pessoas, tá? Mas ninguém realmente foi consultado. Só para lembrar, né, essa questão da desativação da CDHU, extinção da CDHU, isso não é novo. Isso já tivemos outro governo também que fez a mesma questão, que teve a mesma postura, né? Temos o decreto aí do Paulo Maluf de 1980, né? O decreto 15.468, que também tinha a mesma postura de desativação assim, da CDHU. Na época, o nome da CDHU era SECAP. Então, né, essa questão de falar que desativar a CDHU, a extinção da CDHU, é uma reforma administrativa de melhorar nada. Isso é uma coisa completamente antiga, já assim, que passa exatamente por algumas pessoas, né? Alguns governos, aí, como o do Paulo Maluf e do João Dória, né?
assim, de simplesmente acabar assim, com uma empresa, né, que é fundamental assim, para a população de baixa renda, porque por interesses outros e nada republicano, me parece, né? Não dá para falar de outra maneira, porque se tivesse conversado realmente assim com quem precisa, né, então não ter e ouvisse, né, as questões técnicas envolvidas assim, junto à CDHU, saberia assim, que não tem necessidade nenhuma, né, de extinguir a CDHU e que existe uma grande demanda assim, pelos serviços, uma grande necessidade da existência e do fortalecimento da CDHU. O doutor Alberto, uma das justificativas, né, do governo para a extinção da CDHU é que a entidade perdeu espaço na operação direta de construção e financiamento habitacional para programas como Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, além também, né, das parcerias públicos-privadas de habitação. O senhor concorda com essa justificativa? Olha, primeiro a questão assim de São Paulo, né? São Paulo tem justamente assim como o seu lema, né, que está no seu brasão, dizendo assim que não é conduzido e ele conduz, né? Então São Paulo não pode ficar a reboque de programas federais, né? Não pode ficar assim atrás assim de colocar um projeto, né, que vai ficar a reboque de um programa federal, né, do Minha Casa Minha Vida. Não pode simplesmente o senhor Agrippino ficar a reboque, né, de ficar à sombra, né, do Bolsonaro. Primeiro porque agora o programa Minha Casa Minha Vida, né, deixou de existir. Agora entrou o programa assim, Casa Verde e Amarela para substituir o programa assim, Minha Casa Minha Vida. E esse programa atual, que é do Bolsonaro, onde o senhor Agrippino ele quer ficar à sombra, então é um programa assim, habitacional, né, completamente diferente e com critérios que exclui, né, a população de baixa renda que é atendida pela CDHU. Então, é um projeto diferenciado, esse novo projeto que foi lançado na esfera federal, né, e não vai atender o público que é atendido pela CDHU. O público que é atendido pela CDHU é aquele público justamente assim que trabalha, que tem renda, mas é renda informal, que não são atendidos pelos programas de financiamento de bancos, né? Essas pessoas em que é atendida pela CDHU não tem condições de comprovar a renda, não consegue a aprovação, né, de um crédito imobiliário, assim, através assim, de bancos e entidades privadas. A questão assim, de trabalhar a moradia popular, né, e a moradia popular, né, de interesse social, né, e as entidades privadas estão em dois segmentos distintos. A CDHU, ao longo de seus 70 anos, nunca concorreu com as entidades privadas, porque são faixas de rendas, de interesses, né, de grupos-alvos diferenciados. A CDHU trabalha com cerca de 90% assim, dos nossos mutuários, é do pessoal de zero salário mínimo, né, zero salário, até 3 salários mínimos. Essas pessoas, né, estão fora do alvo das entidades privadas. As entidades privadas, o foco delas é quem? É o pessoal de 3 salários, que inicia-se com 3 salários mínimos acima. Mesmo com as unidades habitacionais, no mínimo 3 salários mínimos, que eles buscam justamente para poder aprovar o crédito. A CDHU não, a CDHU é de 0 salário até 3 salários mínimos. 90% dos nossos mutuários estão dentro desse critério e não tem como nem comprovar a renda. Mas mesmo assim não podendo comprovar a renda, que é completamente diferente, né, em relação às entidades privadas, o nosso grau, né, de inadimplência é mais baixo, né, do que as entidades privadas. O nosso grau de inadimplência, que nós trabalhamos com essas pessoas de baixa renda, mas que são bons pagadores, pessoas honestas, o nosso grau de inadimplência é somente de 18%, enquanto que no mercado privado, que trabalha de 3 salários mínimos acima, gira por volta de 30%. Mas nós não concorremos com as entidades privadas. Então, dizer que com o fim da CDHU vai ser, né, o nosso público-alvo, que são as famílias de 0 a 3 salários mínimos, que são cerca de 1.800.000 famílias, né, que estão dentro desse critério, vão ser atendidos pela iniciativa privada, é mentira. Porque não passa exatamente assim, não estão dentro exatamente dos critérios que eles possam aprovar um financiamento. E essas entidades privadas, elas precisam ser aprovadas o financiamento. É diferente da CDHU. Nossa função é a função social. Nós olhamos justamente assim para a necessidade da população para obter uma casa. A gente não olha se a pessoa vai ser um bom pagador ou não.
Então, são finalidades diferentes. E outra, né, algumas das nossas unidades que nós entregamos são justamente questão de aluguel social. A pessoa está morando lá porque não tem condições nenhuma de ter um financiamento, mas está morando dentro da unidade, paga justamente assim, uma prestação, né, que acaba somando assim, para poder ser reinvestido em outras unidades, né, mas a finalidade lá é somente, né, dar um teto, né, e uma condição social para a pessoa poder viver com dignidade. Ô Alberto, habitação é algo que quando você vai construir, você necessita de todo um planejamento. Então, eu acredito que o CDHU trabalha com planejamento de médio e longo prazo. Depois que surgiram depois que surgiu esse projeto vindo do governador e essa possibilidade de extinção da CDHU, algum tipo de compra da parte de vocês, alguma coisa de operação do dia a dia já foi prejudicada, já teve que ser adiada para esperar ver o que vai acontecer antes de efetuar a compra? Houve alguma mudança na rotina de vocês, trabalhadores da CDHU? Olha, o que acontece, né? O ano passado já foi extinta a CPUS. Então, as atividades assim da CPUS, pelo decreto do governador, né, foi transferidas para a CDHU cuidar. Então, foi extinta uma empresa no ano passado, dizendo que estava modernizando também a administração, e as atividades da CPUS foi transferida para a CDHU. Então, além das atividades da CDHU, nós estamos com as atividades da CPUS. Essa transferência de atividades aí da CPUS para a CDHU, então está tendo justamente assim uma demora justamente assim por esse viés de essa incerteza, né, da extinção da CDHU ou não. Então, isso atrapalha assim, todos os convênios que tinham sido firmados entre a CPUS, que estava sendo lançada assim, para a CDHU, né, sobre o suporte assim, para várias entidades, como a própria Artesp, né, Secretaria de Habitação, Secretaria de Agricultura. Então, vários convênios aí estão, né, no banho-maria, porque não sabe qual que é a definição que vai ter com a CDHU. E outros são os contratos próprios e os convênios da CDHU junto às prefeituras. Já estavam na mesa, né, para poder ser firmados assim, vários convênios, né, centenas de convênios aí com várias prefeituras, né, para a construção de unidades habitacionais, ou então programa de desenvolvimento, ou então programa assim, de regularização fundiária, né. Todas essas questões estavam na mesa para poder ser assinada, e desde que surgiu, né, esse decreto, então essas mais de 100 prefeituras aí teve suspenso, né, o andamento assim, do seu convênio. Então, já está tendo prejuízo, né, nesse sentido, né? Porque pela incerteza, né, da continuidade das atividades. Isso já vai prejudicar várias e várias prefeituras assim, do estado de São Paulo. Centenas de prefeituras vão ser prejudicadas. Então, eu quero pegar o gancho nisso que você está falando das prefeituras. Até porque no início da nossa conversa aqui, você explicou que a CDHU está presente em 99% dos municípios do estado. Diante dessa falta de diálogo com o governo do estado até o momento, junto à CDHU, os prefeitos desses municípios onde tem alguma coisa da CDHU sendo feita nesse momento, houve já uma procura desses prefeitos junto a vocês para saber se vai haver mudanças, se corre-se o risco de um projeto que deveria ser implantado aí nos próximos meses não ocorrer mais? Como é que está essa conversa com as administrações municipais? Olha, nós assim, estamos entrando em contato assim, com as entidades municipais, né? Assim como trabalhadores e como sindicato, entrando em contato assim, com as entidades municipais e explicando para eles assim, o prejuízo que eles vão ter assim, com o fim da CDHU. Né? Então, porque boa parte assim, das prefeituras, né, cerca de 97% das prefeituras, né, eles não dispõem de uma área específica, né, de tratamento habitacional. Só 3% das prefeituras dispõem de algum organismo, como uma secretaria, né, uma secretaria de habitação, né, com técnicos ali para dar suporte nessa área habitacional. As outras 97% das prefeituras do estado de São Paulo, todas elas, né, acabam dependendo, né, do suporte técnico que é oferecido pela CDHU.
né? Então, nós estamos tentando explicar para essas prefeituras qual vai ser o impacto. O que nós estamos sabendo também é que esses prefeitos estão entrando em contato assim, com os secretários, né? E os secretários estão assim, fazendo um engodo, dizendo que não vai ter nenhum tipo de impacto, né? Que com o fim da CDHU não vai ter impacto, mas isso tecnicamente é impossível. Não tem como a Secretaria da Habitação, que está no projeto como responsável, né, por assumir as atividades da CDHU, né, após a sua extinção, não tem como a Secretaria da Habitação assumir a responsabilidade junto a essas prefeituras. As prefeituras vão ficar órfãos desses técnicos. Uma curiosidade, Alberto, a CDHU ela não é proprietária de nenhum terreno. Esses terrenos onde são construídos as habitações pertencem normalmente às prefeituras municipais, é isso? Não. O que acontece, né? Nós fazemos o convênio, né, com a prefeitura, né, para poder justamente diminuir os preços assim das unidades. Então é feito um convênio, onde, né, a prefeitura entra assim com as suas obrigações e a CDHU entra com uma parte das obrigações. Então existe justamente, né, em cada parte cede um pouco, né, para poder assim oferecer habitação habitação, né, para a população de baixa renda. Então normalmente assim os lotes são doados pela prefeitura para a CDHU, né, após assim todo um processo assim de regularização, né, daquele imóvel, né. Então é doado, né, pela prefeitura, é doado assim para a CDHU. E, lógico, a contrapartida é justamente o desenvolvimento, né, do município, que é feito, né, com os recursos provenientes da CDHU. Como eu disse para vocês, muitos desses recursos são recursos próprios da própria carteira da CDHU, que não vem de impostos, somente uma parcela que vem de impostos, tá? Bem, doutor Alberto Leonardo da Rosa, ele é diretor jurídico do Sincoab. Muito obrigada pela entrevista. E muito obrigada por ter tirado as nossas dúvidas em relação ao projeto e à extinção da CDHU. Tenha um bom dia, doutor Alberto. Obrigado. Eu gostaria de agradecer assim, o espaço que vocês nos deram para que pudesse fazer uma defesa técnica da situação da CDHU, né? Porque o que está havendo assim por parte do executivo estadual, né, é uma desinformação, né? Então nós estamos disponíveis justamente assim para dar todas as informações técnicas para quem estiver disponível ou queira realmente assim se aprofundar sobre essa questão habitacional e da extinção das empresas como a CDHU, tá? Tem o nosso site também, que é o www.ficacdhu.com.br, onde tem mais informações assim, onde quem tiver interessado pode entrar em contato. Tá bom? Obrigado, Alberto. E vai ter uma explanação melhor exatamente do impacto que vai ser com a extinção da CDHU, um impacto negativo para a população de São Paulo. Tá? Obrigado, bom dia, bom trabalho, pelo espaço de vocês. E vamos falar um pouco